Exercício número 5. Então, diz o seguinte: a figura a seguir representa um circuito elétrico onde a DDP entre os pontos A e B é de 20 volts. Então, determina a linha a resistência equivalente ou simplesmente a resistência total. Então, temos aqui um circuito misto e trago duas formas de determinar a resistência equivalente ou mesmo a resistência total. Então, o primeiro procedimento, temos que primeiro encontrar a resistência em paralelo. E depois de ter encontrado a resistência em paralelo, nós vamos dizer resistência total será igual à resistência em paralelo mais a resistência 3. Como também podemos ter um outro procedimento. E esta fórmula só é válida quando tivermos duas resistências. Então, multiplicamos duas resistências, R1 e R2, e as mesmas resistências no denominador vão adicionar-se, mais R3. Tá? Esta me parece mais prática, mas tem limitações. Se aqui tivéssemos 3 resistências, esta fórmula já não seria válida. Então, é preciso também prestar atenção. Então, vamos usar esta fórmula. R1 é 2,5 vezes R2, 10 ohms, dividido por 2,5 mais 10, mais R3, que é igual a 2 ohms. Então, dando continuidade, temos aqui resistência paralela ou equivalente será igual a 2,5 vezes 10, isto será igual a 25 ohms, dividido por 12,5 mais 2 ohms. Resistência total ou equivalente será igual a 25 dividido por 2,5 será igual a 2 ohms mais este 2. Resistência total será igual a 4 ohms. Esta é a resistência total do circuito. Agora, número 2, ou melhor, a linha B determina a intensidade total da corrente elétrica. Então, para determinar a intensidade total, precisamos de ter a resistência equivalente ou total, assim como a DDP. Agora, os 20 volts mencionados ou referidos no enunciado corresponde à tensão total que fornece o circuito. Por essa razão que nós temos aqui nos extremos deste condutor ou deste circuito elétrico, nós temos já do ponto A até o ponto B, inclui todas as resistências. Então, logo, este 20 fornece todo o circuito. Então, são 20 volts, que neste caso é o mesmo que dizer tensão total. Então, usando a lei de Ohm, nós vamos definir, ou melhor, vamos isolar a fórmula da intensidade total. Então, aqui será igual à intensidade total do circuito. Então, temos aqui IT, será igual a diferença de potencial entre os extremos A e B dividido por resistência total ou equivalente. Então, vamos na resolução. Intensidade total será igual a diferença de potencial entre os pontos A e B é igual a 20 volts dividido por resistência total. Então, a resistência total nós encontramos 4. Então, aqui teremos 4 ohms. A intensidade total que percorre o circuito é de 5 amperes. Ok, vamos ao exercício número 6. Diz o seguinte: um aquecedor tem a potência de 400 watts. Então, temos aqui potência igual a 400 watts. E foi ligado por 20 segundos. Então, o tempo de consumo é de 20 segundos. A uma fonte doméstica. Qual é, em joules, a quantidade de energia libertada pelo aquecedor? Então, nós queremos a quantidade de energia libertada no intervalo de 20 segundos para um instrumento elétrico com uma potência de 400 watts. Então, aqui será igual a quantidade de calor ou a quantidade de energia
libertada. Então, temos aqui ΔQ será igual a potência vezes ΔT, ou tempo de consumo. Então, ΔQ será igual a potência de 400 watts vezes 20 segundos. ΔQ será igual a 8.000 joules. Neste caso, a multiplicação de 20 e 400 watts. Temos aqui o exercício número 7, que diz o seguinte: a figura representa um sistema composto por 3 pêndulos de comprimentos diferentes, que oscilam próximo da Terra. Qual dos pêndulos oscila com menor frequência? Então, nós podemos usar os conceitos de proporções ou proporcionalidade. Então, sabemos muito bem que o período é diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento do pêndulo. Agora, qual é a relação existente entre o período e a frequência? Então, tem uma relação de proporcionalidade inversa. Então, para dizer que quando um pêndulo tiver maior período, então, consequentemente, tem menor frequência. E quando tiver menor frequência, tem maior período. Então, está mais claro que o comprimento do pêndulo, representado por L2, tem maior período. Por quê? Porque nós estamos a assumir que o período é diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento. E também assumimos que a frequência tem uma proporcionalidade inversa com o período. Então, para dizer que o comprimento, ou melhor, o pêndulo que oscila com menor frequência é representado por L2. Por quê? Porque tem maior comprimento, ou melhor, tem maior período. Então, isto implica dizer que a frequência é inversamente proporcional à raiz quadrada de comprimento. Então, o L2 tem maior período, porém menor frequência. Então, simplesmente isso. Então, o pêndulo que oscila com menor frequência é o L2.